capítulo de número 21 do Evangelho escrito por João. Quando você encontrar este capítulo deste Evangelho, identifique aí, por favor, o versículo de número 15, pois leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura, irmãos, no verso de número 17. Os irmãos e as irmãs que encontraram o Evangelho escrito por João, capítulo 21, a partir do verso 15, este é um texto que, além de ser conhecido de todos nós, ele geralmente é muito bem explorado em reuniões de natureza ministerial. Então é muito comum você ir a uma reunião de obreiros, a uma convenção ou uma escola bíblica de obreiros e de liderança, e você ouvir uma leitura ou uma exposição bíblica a partir deste texto, no qual João está registrando ou registra este diálogo entre Jesus e Pedro. Embora este texto seja muito bem aplicável a uma realidade ministerial, ele não pode se restringir apenas a isto. Pois assim como todas as outras partes da Bíblia, esse texto é aplicável a toda a igreja, indistintamente. E o entendimento desta passagem bíblica depende também de nós entendermos um pouco a respeito do Evangelho escrito por João. João, quando você coloca este Evangelho ao lado dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você consegue perceber claramente que João ele é diferente dos outros evangelhos em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, ele é diferente na forma com que ele é introduzido. Enquanto os outros evangelistas enfatizam, por exemplo, o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, o início da trajetória de Jesus aqui na terra, João não. João, ele abre o seu evangelho tratando a respeito de Jesus dentro da eternidade. Quando ele abre o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João, ele é diferente na forma com que ele introduz o seu evangelho. Mas ele não é só diferente nesse aspecto, ele é diferente também na forma com que ele desenvolve o seu evangelho.
porque enquanto os outros evangelistas dão uma ênfase maior aos milagres de Jesus, João registra apenas 7 de todos os milagres que Jesus realizou. E é interessante porque cada um dos milagres registrados por João é acompanhado da expressão eu sou. Por exemplo, quando Jesus está para multiplicar os pães e peixes, ele afirma dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus está para ressuscitar a Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Observe que Jesus não diz que apenas é capaz de ressuscitar, ele diz que ele é a própria ressurreição, ou seja, ele não é porque faz, mas ele faz porque é. E é uma forma direta de remeter-se ao fato do próprio Criador, porque Deus não é criador porque cria, mas ele cria porque ele é criador. Então João, ele tem o propósito de, acima de mostrar o que Jesus é capaz de fazer, ele tem o propósito de mostrar quem de fato Jesus é. Mas ele é também diferente na forma com que ele encerra o seu evangelho. Pois se você comparar com os demais evangelhos, que tratam aí a respeito dos últimos momentos de Jesus na terra, com seus discípulos, e dando-lhes, por exemplo, a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. Enquanto os 3 primeiros evangelhos mostram Jesus tratando sobre isso na coletividade dos discípulos, João, ele trata sobre o mesmo assunto, só que na individualidade de Pedro. Então João, ele é diferente na forma com que ele abre, desenvolve e encerra o seu evangelho. E agora João, ele nos conta este momento em que Jesus está conversando, dialogando com Pedro. Agora, para nós entendermos um pouco melhor a respeito deste diálogo, fundamentado em 3 perguntas: tu me amas, tu me amas e tu me amas, é preciso considerar o contexto desta conversa. O que é que está acontecendo? Quais são os acontecimentos que marcam e que caracterizam esta conversa entre Jesus e Pedro? Não é outro senão o contexto da ressurreição. Jesus havia ressuscitado. E aqui é preciso destacar o fato de que esta conversa, estas perguntas feitas por Jesus e as respostas dadas por Pedro, elas precisam ser lidas, interpretadas e compreendidas a partir deste contexto. Pedro, quando ouve estas perguntas de Jesus, ele tem consciência de que quem está perguntando isso a ele é aquele que ressuscitou, ou seja, ele é Senhor sobre a vida e ele é também Senhor sobre a morte. Isto é, não é qualquer um que está fazendo estas perguntas a Pedro, muito pelo contrário, quem está perguntando, tu me amas e tu me amas, é aquele que venceu a própria morte. É nesse contexto que esta conversa ela se dá. Agora, mais do que isso, esse contexto também é marcado pelo momento em que Jesus está se auto-apresentando após a sua ressurreição. Jesus ressuscita e agora, por decisão própria, voluntariamente, ele decide se auto-apresentar a algumas pessoas e de diferentes formas. A grande pergunta aqui é: para que Jesus se apresenta a estas pessoas e de diferentes formas? Primeiro, Jesus se apresenta para provar que ressuscitou. Segundo, ele se apresenta para consolar os seus discípulos. Terceiro, ele se apresenta para preparar os seus discípulos para futuras batalhas que eles enfrentariam e o trabalho que prestariam no seu reino.
E quarto e último lugar, Jesus se apresenta a estas pessoas para fazer alguns acertos pessoais. Quando você lê João, a partir do capítulo 20, você consegue identificar as pessoas a quem Jesus se apresentou e a forma com que Jesus se apresentou a estas pessoas. E é no mínimo significativo o fato de que Jesus se apresentou primeiro a uma mulher. É claro que você sabe, é só a título de lembrança, de que tudo que vem primeiro na Bíblia tem uma posição especial, é a primícia, deve chamar a nossa atenção. O texto nos diz que a primeira pessoa a quem Jesus se apresentou foi a uma mulher, dentro de uma cultura em que a mulher era colocada em segundo plano, dentro de uma cultura em que o homem era considerado superior à mulher. Jesus começa o processo de autoaparição a uma mulher, e é claro, ele está emitindo uma mensagem sem palavras. Ele está dizendo: no meu reino, ninguém é mais importante do que ninguém. No meu reino, homens e mulheres têm o mesmo valor. Mas João, ele não diz apenas que é uma mulher, ele diz quem é esta mulher. Ele diz que é Maria Madalena, mas ele não diz só isso, ele diz de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Por que João, ele nos dá esta informação? Para deixar claro que Jesus começa esse processo de autoaparição, mostrando ser ele o Deus da graça, o Deus das novas oportunidades. Mas não só isso, após aparecer a Maria Madalena, demonstrando ser o Deus da graça, o Deus das novas oportunidades, Jesus agora vai se auto-apresentar a 11 apóstolos. Haja vista que Judas já não estava mais entre eles, e Jesus se apresenta aos 11 apóstolos. O importante é destacar o lugar em que eles estavam. João, que estava entre eles, é ele mesmo quem diz que eles estavam trancados dentro de uma sala, porque estavam com medo dos judeus. Vejam a diferença. Enquanto uma mulher, ela sai, enfrenta o medo, enfrenta o perigo, ela sai ao encontro de Jesus. Os apóstolos, isso mesmo, os apóstolos estão trancados em uma sala, porque estão com medo dos judeus. Mas o que me alegra é que Jesus não se apresenta só a quem tem coragem, Jesus também se apresenta a quem tem medo. E Jesus não se apresenta só a quem sai em direção a ele, Jesus também se apresenta a quem está dentro de uma sala, porque para Jesus não tem limite de parede. Ele sabe o que está acontecendo pelo lado de fora, mas ele também sabe o que está acontecendo pelo lado de dentro de uma casa. E ele se apresenta, aquele que primeiro se apresentou como o Deus da graça, o Deus das novas oportunidades, ele agora se apresenta como aquele que encoraja. Depois disso, João, e nós vamos avançando, João, ele nos informa que ele agora se reúne com 7, observe isso, ele se reúne com 7 destes 11 apóstolos, e com estes 7, ele agora vai jantar, demonstrando ser ele o Deus da intimidade. Então, primeiro, ele é o Deus da graça. Segundo, ele é o Deus que encoraja. Terceiro, ele é o Deus da intimidade. E aí chegamos no verso de número 15 que nós lemos. E o texto diz que, e depois de terem jantado. Então observem, Jesus termina de jantar com estes 7 apóstolos. E agora, diante de 6, se eu fosse você, eu não perderia esta informação. Diante de 6 apóstolos,
Jesus agora se dirige a Pedro. Atentem para isso. Diante de 6, Jesus se volta para Pedro. Então, primeiro, ele é o Deus da graça. Segundo, ele é o Deus que encoraja. Terceiro, ele é o Deus da intimidade. Quarto, ele é o Deus dos ajustes pessoais. Jesus se volta para Pedro e agora com ele vai conversar diretamente, mas na presença de 6 apóstolos. É importante que você considere essa informação. Esta conversa de Jesus com Pedro, embora fosse intimista, embora fosse individual, ela não foi em oculto, não, ela foi diante de 6 colegas de ministério de Pedro. Jesus se dirige a Pedro. A pergunta aqui é esta: como é que Jesus se dirige a Pedro? Para isso, é preciso dobrarmos a atenção na leitura do texto, porque é claro, tudo aqui é Bíblia Sagrada, eu sei disso, claro, tudo aqui é palavra inspirada, é lógico que sim, mas a título de interpretação, é preciso separar o que são palavras de Jesus e o que são palavras de João. Então, se você partir deste princípio e ler o texto, você perceberá que quando João se dirige ou se refere a Pedro, ele o chama de uma forma, enquanto quando Jesus se dirige a Pedro, ele se refere a Pedro de outra forma. Partindo disso, observe, as 3 vezes que João menciona Pedro, ele o chama de Simão Pedro. Mas as 3 vezes que Jesus se dirige a Pedro, ele não o chama de Pedro, ele o chama de Simão, filho de Jonas. Então gravem, João escreve e se refere a Pedro como Pedro. Quando Jesus fala com Pedro, ele não o chama de Pedro, ele o chama apenas de Simão, filho de Jonas. Ora, por que isso é importante? É preciso voltar um pouco. Qual é o nome original de Pedro? Simão, filho de Jonas. Pedro é um nome que Jesus acrescenta a Simão. Lembram-se? Quando Jesus fez isso, quando Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ali Jesus diz: e tu és Pedro. A partir dali, Jesus começa, ora a tratá-lo como Simão, ora a tratá-lo como Pedro. Se você fizer uma leitura um pouco mais atenta, você perceberá que quando Pedro agia na carne, Jesus o chamava de Simão, e quando ele agia no espírito, ele o chamava de Pedro. É mais ou menos como marido e mulher. Quando tudo está bem, é meu amor, meu anjo, meu príncipe, daí para lá, não dá nem para seguir. Agora, quando a coisa não está boa, é Elias. Quando a coisa está muito ruim, é Torralbo. Aí pode saber que o negócio está feio mesmo. O que é isso aqui? Isso aqui é um recurso de linguagem. Quando está tudo bem, se trata de uma forma. Quando não está bem, se trata de outra forma. Me parece que Jesus adotou esse tipo de relação com Pedro. Quando ele agia na carne, Simão. Quando ele agia no espírito, Pedro. Era uma forma de Jesus ou adverti-lo, ou de elogiá-lo. Considerando isso, para você que está atento, observe que nas 3 vezes que Jesus se dirige a Pedro, ele o chama de Simão, filho de Jonas. Simão
de Simão. É claro que Pedro entende o que está acontecendo. Jesus está o chamando assim, carnal, carnal e carnal. É claro, Jesus está advertindo a Pedro e apontando para ele o fato de que vamos tratar sobre algo que você praticou e fez na carne. Alguém aqui pode estar dizendo, pastor, mas isso é desanimador. É verdade, em partes é desanimador. Mas se por um lado isso é desanimador, por outro lado é animador. Porque embora Jesus estivesse chamando Pedro pelo seu nome carnal, todavia Jesus não deixa de chamá-lo pelo seu nome. É como se Jesus estivesse dizendo, você agiu na carne, mas eu ainda te chamo pelo teu nome. Você errou, mas eu não abro mão de você. Você fracassou, mas eu sou o Deus da graça e sou o Deus das novas oportunidades. E é assim então que Jesus, ele começa a tratar com Pedro, chamando-o pelo seu nome carnal, deixando claro a ele de que vai tratar com ele sobre algo que ele praticou na carne. Aqui, para adiantar um pouco, eu preciso ser muito sincero com os irmãos. Eu tenho vários problemas, vários. Dentre eles eu vou destacar um aqui. Eu tenho um problema sério com um pregador que afirma o que a Bíblia não afirma. Eu não tenho autorização para afirmar o que a Bíblia não afirma, porque eu não sou autoridade sobre a Bíblia. É a Bíblia que é autoridade sobre o pregador. Por que eu estou dizendo isso? Porque há quem ouse afirmar que as 3 vezes que Jesus pergunta, tu me amas? Tu me amas e tu me amas? É uma referência às 3 vezes que Pedro o negou. O meu problema aqui é quando se afirma, porque a Bíblia não afirma isso. Agora, eu posso dizer uma coisa, para ser honesto com a igreja, que é o mínimo que eu tenho que ser. A Bíblia sugere isso. Ela dá um indício disso. Onde? Na primeira pergunta de Jesus. Jesus pergunta para Pedro. Lembram-se que ele está conversando com Pedro na presença de 6 apóstolos? Na presença de 6, olha a primeira pergunta. E aí, Pedro, tu me amas, o detalhe é agora, mais do que a estes? Jesus está dizendo, e aí, você me ama mais do que a estes? Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Na abertura do diálogo. É só voltar um pouco na história. Jesus está prestes a ser entregue para ser crucificado. Diante desse quadro, Jesus, diante dos apóstolos, aponta para Pedro e diz, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que foi que Pedro falou? Eu? Jamais. O problema não é nem aqui, o problema é agora, quando ele diz assim, ó, todos aqui podem te negar, menos eu. Meu irmão, isso é uma falta de respeito. Porque é como se alguém dissesse assim, aqui todo mundo pode pecar, menos eu, porque afinal eu sou superior. É isso que Pedro está dizendo, todos aqui podem te negar, menos eu. Jesus não vai para o debate não, Jesus só deixa o tempo passar. Quem é que nega Jesus? Pedro. O tempo passa, Jesus ressuscita, agora vamos conversar, Pedro. Olha a pergunta de Jesus. E aí, Pedro? Depois de tudo que aconteceu,
depois de tudo que você experimentou e fez, me diga aí, você me ama mais do que a estes? Não, pior não é a pergunta, pior é a resposta. Porque aí Pedro olha e diz: sim, tu sabes que eu te amo. Ora, qual deveria ter sido a resposta se ele tivesse aprendido a lição? Ele deveria ter dito: bom, eu sei que eu te amo. Agora, se é mais ou menos, isso aí quem sabe é o Senhor. Mas não, ele diz: tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro não tinha aprendido a lição. Sabe por que não aprendeu? Porque os meus erros não são capazes de me ensinar. Principalmente quando os erros são na área do pecado. Porque pecado não ensina ninguém a deixar de pecar. O pecado pode até me deixar alerta por um tempo, mas pecado não liberta ninguém de pecar. Só existe um ser capaz de libertar o homem do pecado, que é aquele que estava falando com Pedro e está aqui, que além de perdoar pecado, ele liberta o homem do pecado. Quem reconhece essa verdade, aproveite e dê o melhor glória a Deus que você pode. Ele abre a conversa, sugerindo, levando Pedro a refletir sobre o seu erro de ter negado Jesus. Mas alguém poderá dizer: pastor, mas Jesus não é aquele que perdoa e esquece. Mas isso não significa que ele não irá nos confrontar com a nossa própria consciência. O que Jesus está fazendo ali, atente para isso aqui, ele está confrontando a Pedro com a sua própria consciência. Jesus está deixando claro para Pedro: olha a gravidade do que você fez. Olha o quão sério foi o seu erro. Pastor, mas Jesus faz isso? Sim, porque Deus faz isso. Quem não se lembra quando Adão e Eva pecaram no jardim e Deus desce no jardim? E o que eu acho lindo é que mesmo sabendo do erro de Adão e Eva, Deus não deixa de ir até eles. Deus vai ao encontro deles. Agora o que me admira é Deus descendo no jardim e dizendo: Adão, onde estás? E quando eles se apresentam: o que fizestes? Ora, não é Deus? E Deus não sabe de todas as coisas? Deus não está em todo lugar? Sim, é claro que sim. Mas então por que ele está perguntando a Adão: onde estás? Se ele sabe onde eles estão? E por que Deus está perguntando o que fizestes, se ele já sabe o que eles fizeram? Esta pergunta não é a pergunta de um Deus que não sabe. Esta pergunta é a pergunta de um Deus que confronta a consciência. Quando Deus pergunta: o que fizestes? Não é porque Deus não sabe e ele quer ser informado, não. Quando ele pergunta: o que fizeste? É como se Deus estivesse dizendo: olha a feiura do pecado de vocês. Olha o problema que vocês geraram. Olha a gravidade do pecado de vocês. E quando Deus pergunta: onde estais? Não é a pergunta de um Deus que não sabe, mas é a pergunta de um Deus que confronta, como quem diz: ontem, a essa hora, antes de vocês pecarem, quando eu desci no jardim, onde vocês estavam? Na tua presença. E agora, depois do pecado, onde vocês estão? Tentando nos esconder. Olha o que vocês perderam. Olha onde vocês estavam e olha onde vocês estão.
Olha quem vocês foram e olha quem vocês se tornaram. É a mesma questão que Jesus faz à igreja em Éfeso. Lembra-te. Não é onde, mas é de onde caístes. Porque onde é uma coisa, onde é o lugar da queda, mas lembra-te de onde olha onde vocês estavam, olha a posição que vocês ocupavam e olha onde vocês estão agora. Qual é a posição que era da igreja em Éfeso? Paulo tinha dito: vocês estão assentados em regiões celestiais, mas os afazeres desta vida, o amor às coisas desta vida foi sufocando vocês, e vocês perderam o lugar de vocês. Mas se vocês clamarem: eu sou o Deus que restauro, e a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Quem crê nesta verdade espiritual, aproveite para adorar a esse Deus. Oh glória, oh glória. É noite de novas oportunidades. E Jesus pergunta, deixa eu adiantar aqui: tu me amas? Primeira vez. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Segunda vez. Tu me amas? Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez. Não pega isso aqui não. Terceira vez. Tu me amas? Pedro se entristece e diz: tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus olha e diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Essa é uma pergunta que não pode faltar. Por que Pedro se entristece na terceira vez? Por que não na primeira? Por que não na segunda? Por que na terceira? Um dos nossos problemas, talvez não de vocês, mas pelo menos o meu, é que nós temos a tendência de lermos a Bíblia pensando que Jesus era brasileiro. Não, ele não era não, ainda bem. Não era. Logo, ele não falava o português. E esta conversa, ela no mínimo está traduzida a partir do grego. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a palavra amor, se você pode, diga amor. No nosso idioma, ela é fraca. Quer ver que ela é fraca? A pessoa acorda de manhã e diz assim: eu amo pão. No almoço ela diz: eu amo carne. No café da tarde, aqui come cuca? Eu amo, claro, eu amo cuca. Hã? Aí vem para o culto à noite e diz assim: eu amo a Deus. Veja que as pessoas às vezes usam a mesma expressão de sentimento para coisas, para depois se expressarem a Deus. Se eu fosse você, eu atentaria para isso aqui. Porque no nosso idioma, a expressão amor, ela é fraca. Agora, quando você vai buscar a conversa de Jesus com Pedro, essa conversa é traduzida no mínimo do grego. E no grego há 4 expressões que representam diferentes dimensões de amor. E aqui nesse diálogo há 2 expressões para amor. Primeira, agapau, que é amor ágape, amor de Deus, perfeito, eterno,
imutável, incondicional. Se você o ama, ele te ama. Se você não o ama, isso mesmo, é assustador, mas é isso, ele te ama do mesmo jeito. Se você é crente, não perca isso não. Se você é crente, ele te ama. Se você não é crente, ele te ama do mesmo jeito. Se você pecou, ele te ama. Se você não pecou, ele te ama do mesmo jeito. Ou seja, é amor de Deus que revela o seu caráter. Se ele é eterno, o seu amor é o quê? Eterno. Se ele é imutável, o seu amor é o quê? Imutável. Se ele é infinito, o seu amor é o quê? Infinito. Ainda tem crente que se alegra com essas coisas. Amor de Deus. Preste atenção nisso, por amor à sua alma. Mas há uma segunda expressão para amor aqui, que é o amor filéu, de onde vem a expressão filantropia. Preste atenção nisso, que quer dizer, ou que aponta para o nosso famoso gostar, apreciar. Vamos olhar para o texto. Jesus pergunta a primeira vez: tu me amas? Jesus está dizendo: você me ama com o amor de Deus? Você me ama como eu provei que te amo? E Pedro responde: eu gosto do Senhor. Jesus olha para ele e diz: tem problema não, trabalha para mim. Segunda vez: tu me amas? Aqui é: tu me amas com amor de Deus? Como quem diz: você me ama como eu provei que te amo. O que é, Senhor? O Senhor está me perguntando se eu lhe amo como o Senhor me ama? Isso. O Senhor está te perguntando se eu seria capaz de entregar a minha vida pelo Senhor, assim como o Senhor entregou pela minha? É isso mesmo. Ele olha e diz: eu só gosto. Como quem diz: é legal estar perto do Senhor, é bom te ouvir, mas se a coisa apertar de novo, entre a minha vida e a tua, eu fico com a minha. Ô silêncio bom. Porque o que é que nós teríamos feito com um Pedro? Quer dizer que eu entrego a minha vida por você, que não merece. E você não é capaz de entregar a sua vida por mim, que mereço. É isso, Senhor. Enquanto tu me amas, eu só gosto. Jesus olha para ele e o surpreende dizendo: cuida do que é meu. Terceira vez, Jesus baixa o nível e diz: então quer dizer que você só gosta de mim. É por isso que ele se entristece. E é por isso que ele diz: tu sabes de tudo. Como quem diz: o Senhor sabe que eu até gostaria de te amar como o Senhor merece ser amado. Mas ainda que eu tente, a única coisa que eu tenho para te oferecer hoje é: eu gosto do Senhor. Jesus olha para ele e diz: tem problema não, não vai embora não, fica comigo e trabalha para mim. A questão é: por que Jesus age assim? Porque Jesus nunca trabalha conosco com base no que somos hoje. Ele sempre trabalha conosco com base no que a graça dele é capaz de fazer em nossas vidas.
Quem reconhece essa verdade e reconhece que é por isso que estamos aqui, levante a sua mão e adore ao Senhor. Jesus está dizendo: tu me amas como eu te amo. Eu só gosto. Trabalha para mim. Vai embora não. Vamos de novo para ver se melhorou. Você é capaz de entregar a sua vida pela minha? Não, porque eu só gosto. Trabalha para mim. Quer dizer que depois de tudo que eu fiz por você, você só gosta de mim? É o que eu tenho para te oferecer. Trabalha para mim. Porque é o seguinte, Pedro: enquanto você trabalha para mim, sem que você perceba, eu vou trabalhando em você. E à medida que eu vou trabalhando em você, o nível do seu amor para comigo vai aumentando, vai crescendo. Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Você acha que eu viria a um púlpito desse falar um negócio desse sem base? É só ler o verso 18. Olha o que diz o verso 18. Jesus está dizendo para Pedro: na verdade, te digo que, olha agora, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ponto e vírgula. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos. Olha agora. E outro te cingirá. Olha agora. E te levará para onde tu não queiras. Se você não parar para entender o texto, não faz sentido. Tu me amas? Gosto. Tu me amas? Gosto. Só gosta? Gosto. Quando você era moço, você fazia o que queria. Quando você for velho, você vai fazer até o que não quer. O que isso tem a ver? Esse moço representa o nível do amor de Pedro naquele momento. Você faz o que quer, trabalha quando quer, vai ao culto quando quer, é crente quando dá, é só gosta. Ele acha legal o ambiente, ele gosta, ele vai na onda. Mas entre ele e Deus, ele escolhe ele. Mas é moço, está no início. Mas aí Jesus diz: mas quando você for velho, quando o amor aumentar, quando o nível do amor aumentar, você vai fazer o que você não quer. Pastor, acho que o senhor já percebeu, e o senhor é um homem experiente, sabe que eu respeito o senhor. Eu vou me dirigir ao senhor com muito respeito. Um dia converse com o seu pastor e pergunte para ele se ele só vai à igreja quando ele quer. Porque não tem esse direito. Tem uns que tem. Ele chega domingo e diz assim: não vou na igreja hoje não, vou para o shopping. Ele olha para a esposa e diz: vamos passear, porque trabalhamos demais. Deus entende, né, Deus? Pastor não tem esse direito. Porque ele vai não querendo ir. Ele fica querendo ir. Ele chora querendo sorrir. Sorri querendo chorar. É o que Jesus está dizendo para Pedro. À medida que você trabalha para mim, eu vou trabalhando em você. E daqui a pouco você chegará num nível que você vai fazer até aquilo que você não quer fazer. Como assim? É só ler o verso 19. Porque aí João explica. Ele diz assim: e disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. Lembram da pergunta? Tu me amas como eu te amo? Só gosto. Você me ama ao ponto de entregar a sua vida por mim como eu entreguei a minha por você? Nunca. Trabalha para mim, porque eu vou trabalhando em você, e vai chegar um dia que você vai ser capaz
de entregar a sua vida por mim, ao ponto da tradição dizer que quando foram crucificar a Pedro, ele disse: eu não sou digno de morrer como ele morreu por mim. Faz o seguinte: me crucifique de cabeça para baixo. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Se tem, levante a sua mão e adore a esse Deus que não desiste de você. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença da graça de Deus aqui. Deus não abre mão de você. E eu encerro aqui. E a última parte do verso 19 diz: e dito isso, disse-lhe: segue-me. Não é porque eu estou falando, não. Isso aqui é lindo demais. Tu me amas? Eu acho legal. Mas amar, não. Entre eu e você, claro que sou eu, Jesus. Vai embora, não. Cuida do que eu tenho de mais precioso. E eu vou trabalhando em você. Porque lá na frente, você será capaz de fazer o que você não é capaz de fazer hoje. E faz o seguinte: segue-me. Você pode dizer isso? Diga: segue-me. Só mais uma vez, diga: segue-me. Volte no tempo. Jesus encontra com Pedro pela primeira vez. Qual é a primeira frase de Jesus para Pedro? Segue-me. Ande comigo. Agora, convidar para andar junto alguém que ainda não errou com Jesus é fácil. Mas depois de tantos erros, lá na frente, tu me amas? Mas Jesus ainda diz: segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o plano ainda é o mesmo. O projeto ainda é o mesmo. O que eu penso sobre você ainda é a mesma coisa. Porque quando você errou, você não me pegou de surpresa. Eu já sabia. Eu não te chamei lá atrás porque você é perfeito, porque eu já te conhecia. Eu te chamei lá atrás porque eu sei do poder da minha graça em te transformar. Segue-me! O plano é o mesmo. A palavra é a mesma. O projeto é o mesmo. Se tem alguém que mudou, foi você e não eu. E quando é você quem erra, não adianta, porque a ovelha se perde fora, a dracma é perdida dentro de casa. Há dois filhos, um que se perde fora e outro que está perdido dentro de casa, como prova de que se perder não é uma questão geográfica, é possível se perder na casa. A ovelha se perde, o pastor vai atrás. A dracma é perdida e a mulher vai atrás. O filho mais novo se perde e o pai não vai atrás. Porque a ovelha se perdeu por inocência. A dracma foi perdida por negligência. Mas o filho mais novo se perdeu porque quis. E os pés que te levam para longe são os mesmos que tem que te trazer de volta para perto. E o Senhor está dizendo a você: use os seus pés
que um dia te levaram para longe do meu projeto, para te trazer de volta. E você verá, o plano ainda é o mesmo. A graça ainda é a mesma.